Bom dia. Hoje mais uma palestra para a Associação Espírita Lauro Machado, baseado também no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. É mais uma lição daquelas muito proveitosas que Emmanuel nos passa, nos orientando, nos dando os caminhos para uma trajetória melhor na Terra. O capítulo de hoje é o número 10, Levantai os Olhos. Nesta passagem, que consta no Evangelho de João, seu capítulo 4, versículo 35, ele registra um ensinamento de Jesus que aguardava os seus discípulos próximo a um poço d'água, numa das suas viagens. Esses discípulos tinham saído para buscar alimentos, enquanto Jesus descansava ao lado daquele poço onde pessoas da região abasteciam as suas talhas, com água. E Jesus sempre aproveitava para, nesses momentos, também ensinar. No retorno dos discípulos com os alimentos, ele então, após as saudações, comenta com eles: Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que estão brancas para a ceifa. Jesus nos traz ali uma explicação para que havia necessidade também de colhermos o que Deus havia nos deixado na terra. E neste ensinamento que Emmanuel nos passa, ele vai detalhando dentro dessa linha de ensinamento que Cristo quis nos passar. Então vamos ao texto que diz assim: O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra estação. Há que levantar os olhos e devastar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Temos ainda, nessa sua colocação, mais alguns detalhes para transferirmos aqui nesta palestra. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas,
No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmãos muito amados, que te conservas sob a divina árvore da vida. Não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Dentro dessas explicações do que nós acabamos de ler, podemos acrescentar. Já podemos colher tudo que Deus nos deixou. Temos um planeta maravilhoso para colher todos os benefícios que Ele nos proporciona. Mas devemos estar cientes que para colhermos, só podemos colher aquilo que semeamos. O corpo precisa de alimento. É importante, sim. Vemos irmãos necessitados, ainda subalimentados, que precisam do alimento para o seu sustento. Quanto também ao sexo, podemos falar que há a sua necessidade para o corpo. É importante. Somos seres encarnados que ainda temos necessidade do relacionamento. Mas esta busca pela satisfação relativa ao sexo deve estar sempre sendo olhada com cuidado para os abusos e os excessos. O sexo é uma energia muito forte que deve ser cuidada, deve ser administrada pela sua importância na espécie humana. Ninguém contesta esse fundamento também. É importante para a continuidade da vida. Mas a vida não pode ser apenas em função deste ou daquele momento que vivemos, nem a alimentação e nem somente ao sexo. É necessário buscar, além disso, maiores significações para a vida. Levantar os olhos, investigar, examinar, pesquisar, buscando níveis elevados de sentimentos que sublimam nossa existência. Pensar com insistência a respeito do que recolheremos em nossos celeiros. As nossas virtudes é que devem ser armazenadas, pois estas não serão consumidas e nos darão acesso a novo patamar na continuidade da nossa evolução. Incansável, produtivo serviço para alcançar essa iluminação
se exige do homem para sua transformação. Não viemos ao planeta a passeio ou a turismo. Foi para adquirirmos evolução moral e intelectual, que assumimos num compromisso antes de voltarmos à Terra. Então é necessário estudar, aprender. Conhecimento individual que for obtido vai nos auxiliar no progresso geral, na iluminação, eliminando a ignorância, e assim a evolução do todo. A humanidade caminha no aprendizado de cada um nessa evolução geral. Ainda assim, temos que falar sobre as verdades eternas que proclamam a felicidade, pois ela não é um mito, e também que a vida não se constitui apenas num curto período de manifestações carnais na Terra. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, uma mensagem do Espírito de Verdade. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, ou seja, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais do que tiverem esperado. Seus dias de trabalho aqui, então, serão muito bem recompensados. O Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito de suas dissensões, seus atritos, discórdias, desuniões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão, no furacão, na tempestade. Clamarão, vão implorar, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de os amparardes. Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Deus procede neste momento ao censo, ao registro dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem, não se apoderem de forma ilegítima o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Ainda podemos
mais à frente aqui acrescentar. Não se apegue ao passado, ele serve de lição para o presente. Erramos, todos erram, mas enquanto estamos sob a árvore da vida, nosso objetivo é não repetir os mesmos erros. E quando isso acontece, devemos buscar as suas correções para que não se repitam novamente. Não fique nesse campo inferior, remoendo as oportunidades não aproveitadas ou que não receberam a devida atenção. Olha para o alto, tenha confiança na providência divina. Nosso destino é a evolução, do átomo ao arcanjo, na direção celestial. Muito bem, meus irmãos, esta lição nos encaminha para essa reflexão na busca dos nossos melhores sentimentos, para que coloquemos as virtudes acima dos vícios e busquemos o aprendizado para avançarmos, nos transformando a cada dia em pessoas melhores, para que lá na frente a humanidade toda tenha atingido também o seu grau de evolução, na soma de cada esforço que estamos fazendo individualmente. Esta é a nossa missão dentro da Terra, ainda encarnados, para que a obra do Senhor não tenha a sua descontinuidade e assim recebermos as nossas recompensas. Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana a todos. Que Deus nos ampare, que assim seja, graças a Deus.